Capítulo 425, Pedras tingidas com sangue. Tradução, clã revisão, 0QC, Atrocitus. Bang. Ouyang Chinchiu caiu em uma pilha de escombros, agitando uma grande nuvem de poeira e sujeira. À medida que a luz brilhante da explosão desaparecia, as ondas de choque de verdadeira essência diminuíram. O lago estava quieto e até as ondas selvagens e turbulentas tornaram-se gentis mais uma vez. Na ilha principal, todo o edifício foi completamente arrasado e levado ao chão, virando pedras e esmagando os azulejos. Não havia mais nada senão um longo trecho de ruínas. Peata! Uma gota de sangue fresco e brilhante caiu da ponta fria da lança divina do cometa roxo. À medida que essa gota de sangue caiu sobre as ruínas, ela se desfez. No silêncio total da praça, esse som era incomparavelmente claro. Lin Ming estava dentro dessas ruínas, todo o seu corpo estava tingido de sangue. Parte desse sangue era de Ouyang Chinchiu e parte dele era de si mesmo. Nesse momento, Lin Ming era como um Ashura, deus da chacina que se arrastou de um campo de batalha. Todos os artistas marciais que olharam para Lin Ming tiveram um brilho de medo e horror em seus olhos. Mesmo que o mestre no nível de pico do reino Xiantian, Ouyang Chinchiu, tivesse emergido para parar Lin Ming, ele ainda foi espancado até a morte. Ouyang Ming soltou um profundo suspiro de alívio. Em frente a alguém como Lin Ming, ele estava completamente paralisado. Mesmo Liu Xuan, que cresceu sob a auréola de ser um gênio, tinha uma expressão complexa no rosto. Ele agora sabia que não havia limite neste mundo, por mais forte que fosse, sempre haveria alguém mais forte. Ninguém queria admitir que eles eram um sapo em um poço. Mas agora, ele não tinha escolha senão reconhecer o mundo fora do poço. Ele descobriu que o mundo fora desse poço era muito mais amplo e ilimitado do que ele jamais imaginara. Ouyang Chinchiu estava deitado nas ruínas da ilha principal, metade do corpo enterrado dentro de um aglomerado de pedras. Ouyang Chinchiu havia caído há muito tempo inconsciente. Em comparação com o ensanguentado Lin Ming que estava ao lado dele, isso deixou um impacto visual extremamente forte em todos que viram isso. Este forte impacto visual, bem como a intenção assassina espessa e assustadora que ainda enchia o ar, fizeram com que todos não se atrevessem a fazer o menor ruído. A praça inteira caiu sob um pálido e opressivo silêncio. A aura tirânica parecia suficientemente espessa para se manifestar na realidade. Peata! Peata! Mais e mais sangue caiu sobre as ruínas. Gota após gota de sangue caiu, formando uma flor de sangue sobre as pedras esmagadas. O corpo de Lin Ming balançou 2 vezes. Peng! A lança divina do cometa roxo atingiu o chão. Lin Ming apoiou-se pegando no eixo da lança, finalmente levantando. Embora ele tivesse consumido muita verdadeira essência e estivesse fortemente ferido, ele ainda conseguiu ficar firme. Ele chegou ao seu limite. Ouyang Boshu estreitou os olhos enquanto olhava para Lin Ming, finalmente aliviado. Não importa o quanto você seja formidável, já que você atingiu seu limite, não temos nada a temer de você. 5 grandes anciãos da facção de Acácia combinaram-se para atacá-lo e mesmo Ouyang Chinchiu lutou contra ele, já é um milagre que ele ainda possa se aguentar até esse ponto. Mas, não há mais necessidade de temê-lo. Ouyang Guang disse a vários outros anciãos na ilha principal com uma transmissão de som de verdadeira essência. Para todos os presentes, era óbvio que Lin Ming chegou ao fim da estrada. Lin Ming levantou sua lança divina do cometa roxo e começou a se mover lentamente para Ouyang Boyan. Na ponta de sua lança, uma luz fria brilhou. Mas neste momento, o irmão mais novo de Ouyang Boyan, Ouyang Boshu, estava de pé diante dele. O quê? Esse garoto está mesmo tentando matar meu irmão agora. Seu cérebro está cheio de água. Ele está simplesmente procurando a morte. Com a espada longa em mãos, os olhos de Ouyang Boshu brilharam com uma profunda intenção assassina.
Ele desejou que ele pudesse matar imediatamente Lin Ming. Mas nessa situação, ele não teve a coragem de fazê-lo. Lin Ming, se você der um passo mais perto, eu vou cortar você com minha espada. Ouyang Boshu gritou com uma expressão severa. A verdadeira essência do seu corpo estava girando até o limite. E ao lado dele, Ouyang Guang tinha desembainhando sua espada longa novamente e estava se preparando para lutar a qualquer momento. Lin Ming era inexpressivo como se não tivesse ouvido nada. Ele continuou caminhando lentamente e tropeçando em direção a Ouyang Boyan. Os cantos dos lábios de Ouyang Boshu se contrairão. Ouyang Guang disse, Boshu, nós três atacaremos juntos. Embora não possamos matá-lo, ainda podemos feri-lo gravemente e arruinar sua essência de sangue e meridianos. Mesmo que façamos isso, a Ilha da Divina Fênix não vai dizer nada. Afinal, Lin Ming foi quem atacou primeiro e também feriu Boyan e a essência de sangue do soberano. Se danificarmos a essência de sangue e os meridianos, isso será um assunto perfeitamente justificado, não há motivo para que a Ilha da Divina Fênix nos puna. Está certo? Neste momento, a Ilha da Divina Fênix precisa de nossos corações unidos para enfrentar a região demoníaca do Mar do Sul. Eles não se atreveriam a nos intimidar assim, caso contrário, a aliança que já não está firme se dispersará e a Ilha da Divina Fênix sofrerá uma grande perda. Vamos danificar a essência de sangue de Lin Ming hoje e mandá-lo pagar o preço por suas ações desenfreadas e descaradas. Ouyang Boshu sorriu diabolicamente. Este Lin Ming é um idiota presunçoso. Ele já está ferido e com essa aparência miserável, mas ele ainda quer matar meu irmão. Se ele fosse inteligente e tivesse apenas um pouco de respeito, ele teria parado aqui e eu não teria uma desculpa para prejudicá-lo. Mas agora, ele pode morrer. Vamos! Ouyang Guang deu um grito. Ouyang Boshu liderou o caminho, correndo para a frente, sua espada direcionada a cortar o braço direito de Lin Ming. Primeiro vou pegar seu braço. Os lábios de Ouyang Boshu se curvaram em um sorriso selvagem e sua espada longa assobiou. Lin Ming vacilou em seu passo, mas ainda avançou. Esta espada continha todo o potencial de Ouyang Boshu. Se o braço de Lin Ming fosse cortado, ele ainda poderia reconectá-lo, mas nesse ponto o dano teria sido feito. Lin Ming. Atrás de Lin Ming, Qin Shengchuan gritou enquanto cobria a boca com horror absoluto. Mesmo Qin Zia ficou pálido. A cítara em seu anel espacial de repente apareceu em sua mão. Mas, Qin Zia estava apenas no nível inicial do reino Xiantian. Contra esses três grandes anciãos no nível inicial do reino Xiantian e até mesmo aquele no nível intermediário do reino Xiantian intermediário, Ouyang Guang, Qin Zia estava limitado no que ele podia fazer. As milhares de pessoas nos arredores arregalaram os olhos. Para que Ouyang Boshu se aproveitasse quando alguém estava em uma posição tão indefesa era realmente desprezível, mas essa também era a melhor oportunidade que ele teria. Lin Ming era uma lâmpada que tinha ficado sem óleo, apenas como ele poderia se defender contra isso? Morra! A espada longa de Ouyang Boshu cortou, uma brilhante chama roxa a envolvia. Em uma fração de segundo, os olhos de Lin Ming de repente se estreitaram. A marca da chama da fênix entre as sobrancelhas de repente queimou em uma incandescente chama. Sangue da fênix ancestral, renascimento nirvana. Oh! Um claro som de uma fênix soou, impactando diretamente os céus. Entre as sobrancelhas de Lin Ming, um poderoso e dominante poder de fogo entrou em erupção. O sangue da fênix ancestral derramou através dos vasos sanguíneos de Lin Ming, fazendo com que seu sangue fervesse. Uma fênix era imortal e infinita. Da mesma forma, era o mesmo com a sua linhagem. Era capaz de banhar-se dentro das chamas ardentes do Nirvana e tinha o poder de renascer do precipício da morte. Normalmente, quando um artista marcial queimava sua essência de sangue, eles poderiam trocá-lo por uma força poderosa. Mas uma vez que a essência do sangue fosse queimada, desaparecia para sempre.
No entanto, o sangue da fênix ancestral era diferente, ela já era capaz de se levantar das cinzas do fogo. Mesmo que fosse queimado, não seria reduzido nem em um minúsculo pedaço. Este era o efeito do sangue da fênix ancestral, um poder que era capaz de desafiar os próprios céus. Após o sangue da fênix ancestral se espalhar por Lin Ming, metade de suas feridas corporais foram restauradas em um piscar de olhos. Quanto à sua verdadeira essência quase esgotada, com a combustão do sangue da fênix ancestral, começou a subir violentamente. Os olhos de Lin Ming estavam frios, assim como as estrelas dos 9 céus silenciosos. A frieza contundente de sua visão perfurou os corações daqueles que encontraram seus olhos. Quando a visão de Lin Ming tocou Ouyang-Boshu subconscientemente congelou por um momento. Ele sentiu como se estivesse olhando para um monstro catastrófico e os calafrios corriam por todo o seu corpo. Ele sentiu um pressentimento ameaçador rastejar em seu coração, mas já era tarde demais. Lin Ming sacudiu a lança divina do cometa roxo nas mãos e a vigorosa chama da estrela caída queimou. Sob a benção do sangue da fênix ancestral, as chamas tornarão-se um vermelho cada vez mais profundo e vibrante. Morra! As palavras geladas de Lin Ming eram como um vento ártico que veio do abismo sem fim. Sua lança empurrou, a chama uivava e o ar tremia. As chamas brilhantes se condensaram em um fantasma de uma fênix, disparando diretamente para Ouyang-Boshu. Asas da fênix ascendendo aos céus. Este era um movimento assustador que Lin Ming tinha aprendido a partir da terceira camada da crônica divina proibida do pássaro vermilhão dentro do reino místico da divina fênix. Sua força era naturalmente inferior à aniquilação fogo-trovão, mas era mais do que suficiente para lidar com alguém no nível inicial do reino Xiantian como Ouyang-Boshu. O que? Como isso é possível? O Lin Ming, que era como brasas moribundas, de repente se acendeu em uma explosão de poder furioso. Quando Ouyang-Boshu viu isso com seus próprios olhos, ele sentiu uma sensação de pânico intenso alcançá-lo. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo na frente de seus próprios olhos. Mas neste momento crítico, Ouyang-Boshu já não tinha tempo de refletir sobre os motivos por trás disso. À medida que as chamas ardentes varriam para ele, a expressão de Ouyang-Boshu mudou completamente. Ele gritou alto e depois cortou a fênix flamejante. Peng! Foi apenas um instante, mas as chamas roxas na espada de Ouyang-Boshu foram completamente engolidas pela fênix flamejante. E então, a fênix flamejante continuou a avançar para Ouyang-Boshu. O que? Enquanto Ouyang-Boshu testemunhava a fênix flamejante engolir suas chamas, ele sentiu como se ele tivesse ficado louco. Ele girou a sua verdadeira essência de proteção corporal ao limite. Xixi. Havia apenas o som de derretimento, como se o metal derretido estivesse derramado sobre gelo frio. A essência protetora de Ouyang-Boshu dissolveu-se em um instante e as chamas o envolveram, girando em torno de seu corpo. Ouyang-Boshu deu um grito miserável. Ao mesmo tempo, Lin Ming estocou com sua lança através do dantian de Ouyang-Boshu e depois torceu. Como o dantian de Ouyang-Boshu foi destruído, ele morreu imediatamente no local. Todos os artistas marciais ao redor ficaram em silêncio, nenhum deles conseguiu responder a essa mudança repentina. Como isso era possível? Lin Ming, que já gastou toda a sua energia, conseguiu de repente entrar em erupção com força para matar instantaneamente Ouyang-Boshu. O anel espacial de Lin Ming piscou e o cadáver de Ouyang-Boshu foi sugado para dentro dele. O anel espacial de Ouyang-Boshu não poderia ser colocado naquela pequena dimensão, de modo que Lin Ming o tomou para si. Um único golpe de lança matou Ouyang-Boshu. Neste momento, Ouyang-Guang e outro ancião estavam a meio caminho de Lin Ming, eles retardaram seus movimentos repentinamente à medida que viam essa cena horrível. A maior parte de seu impulso instantaneamente se dissipou. Lin Ming não parou. Seus olhos brilharam com uma luz fria e ele deu um passo à frente, sua lança empurrando para Ouyang-Guang.
Ouyang Guang já havia perdido uma enorme quantidade de verdadeira essência de sua luta anterior e até tinha sido ferido. Embora ele estivesse no topo do nível intermediário reino Xiantian intermediário, agora sua força estava entre os mais fracos mestres no nível intermediário do reino Xiantian. Sua aparência mudou completamente. Ele agora percebeu o quão aterradora e severa a intenção assassina Lin Ming era. Esta lança não era um treino ou um golpe para assustar, era de fato um golpe mortal. Se ele não pudesse bloquear isso, ele morreria. Nesse instante, Ouyang Guang sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Naquele momento, uma luz roxa piscou ao seu lado. O ancião da facção de Acácia que tinha atacado com ele tinha abandonado tudo e fugiu. Os discípulos da facção de Acácia nunca tiveram muita lealdade para começar, eles sempre colocaram suas próprias vidas como sua principal prioridade. Conforme este ancião viu a aproximação de Lin Ming para Ouyang Guang, ele imediatamente fugiu. Em comparação com sua vida, a honra não era nada. Droga! Os olhos de Ouyang Guang se arregalaram. No entanto, ele não tinha escolha senão enfrentar a lança de Lin Ming. Você foi longe demais. O potencial da espada de Ouyang Guang girou. De baixo para cima, ele cortou contra a lança divina do cometa roxo de Lin Ming. No entanto, quando sua espada cortou contra a lança, ele sentiu uma estranha energia vibratória se espalhar em seu corpo vindo da lança. Seu braço estremeceu e a espada caiu de sua mão. Ouyang Guang ficou chocado. Naquele momento, a lança de Lin Ming varreu a ponta fria da lança divina do cometa roxo carregando uma chama ondulante. Peng! A espada de Ouyang Guang cortou as chamas da lança divina do cometa roxo. No entanto, um pequeno fio roxo da essência da chama se separou das chamas e silenciosamente caiu no peito de Ouyang Guang. Puff! A chama da estrela caída era como uma serpente que penetrou no corpo de Ouyang Guang.